Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. É uma condição que Jesus coloca diante de uma situação em que tem como referência a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, onde sua justiça era a lei do talião, olho por olho, dente por dente. E Jesus diz: olha, se a de vocês não for maior do que essa, e qual é a justiça que Jesus propõe, senão a justiça do reino dos céus? Jesus cita o mandamento: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Isso é verdade. O mandamento é assim. Porém, Jesus vai além. Jesus não fala apenas do resultado, mas ele vai falar do que vem antes disso. Quando diz: todo aquele que se encoleriza com seu irmão. E aqui entra também outro pormenor, porque o ato de encolerizar-se, a raiva, a ira, todos nós temos. Todos nós ficamos com raiva, todos nós brigamos, a cólera sobe, a ira, pisam no nosso calo. E o que fazer com isso? Será que com tudo isso não entrarei no reino dos céus? É entender até mesmo o que Jesus está dizendo aqui, porque também ele se encolerizou. Aquele episódio das bancas dos cambistas no templo, Jesus, cheio de ira, faz um chicote e sai quebrando tudo, né? Sai derrubando. É um ato de ira. Mas a diferença aqui, ela é também gigantesca, porque existe a ira em que a pessoa se encoleriza pelo bem do outro, para ver se o outro desperta, acorda. Isso acontece muito na educação, os pais com os filhos. Às vezes os pais ficam realmente chateados com os filhos e têm raiva pela falta de obediência, falta de atenção. E quando falam, às vezes falam com um tom de ira, apesar de hoje em dia ter tantos pormenores, né? De querer calar a voz dos pais. Mas não vamos entrar nesses detalhes, entrar mais no ponto da autoridade paterna e materna sobre os filhos, que se encolerizam, mas em vista de um bem. Até Deus se encolerizava com Israel em vista da salvação do próprio Israel. A ira de Deus é em vista da nossa salvação, para ver se despertamos, acordamos, saímos dessa obstinação do erro. Mas há aquela ira que se torna maledicência. Eu quero o mal da pessoa. E isso é um pecado, e um pecado grave. E isso é o que Jesus fala aqui, da maledicência. Quem se irá, ou seja, quem se encoleriza com seu irmão, quem deseja realmente o mal dele, quem deseja a morte dele, né? Será réu em juízo. Essa cólera, essa ira que leva à destruição do outro, até o sentimento, mas o sentimento que vai levando a pessoa a até planejar, a pensar, a desejar: eu quero que ele morra, né? Isso é um pecado grave. As raivas, as iras que muitas vezes temos,
que não vai de acordo com aquela primeira situação que coloquei, mas alguém que pisa no meu calo e tem aquela raiva de momento, isso é só uma desordem na nossa vida. Uma raiva, o trânsito, o carro que se joga na minha frente e desperta uma raiva, infelizmente sai um palavrão, alguma coisa assim. É só uma desordem dentro de mim, mas que não causa assim uma questão de um pecado mortal. O pecado mortal nessa situação é quando realmente eu vou agindo por maledicência, né? Vou agindo por maldade. Eu não quero o bem dessa pessoa, eu quero o mal, eu quero que aconteça tudo de ruim para ela, né? E esse sentimento, se eu for deixando crescer no meu coração, vai dando espaço para outras coisas, e outras coisas piores. Por isso Jesus até coloca como um processo de cura. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares, e a nossa consciência ela age perfeitamente nessas horas, tu te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Vai primeiro fazer esse processo. Com outro exemplo que ele dá, procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo. Estamos caminhando para o tribunal, todos nós, ninguém escapa. Nós seremos julgados. É um detalhe que a gente esquece muitas vezes. Nós seremos julgados. Está na carta aos Hebreus. O homem morre uma só vez e depois vem o seu juízo. Seu juízo particular. Seremos julgados. Estaremos diante da verdade. Não haverá espaço para mentiras, para enganos, para jeitinhos. Não, ali, diante de Deus, é a nossa verdade. Então, o tempo que temos é aqui, para caminhar, como estamos todos juntos caminhando, procurar nos reconciliarmos. Procurar perdoarmos uns aos outros. Se pisa no meu calo, dói, mas eu te perdoo. Não desejo mal para ti. Eu te abençoo até. Isso vai crescendo em nós. Uma graça tamanha de conversão, não só para mim, mas para o outro também. Porque o amor constrange. O amor atrai. O amor converte. O amor restaura, ele cura. Então procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão vai acontecer tudo o que ele disse aqui. Se eu ficar ainda com meu coração fechado, se eu não der abertura à graça, abertura ao perdão, à reconciliação, em verdade te digo, dali tu não vais sair enquanto não pagares o último centavo. Aqui é um dos textos que dá base à existência do estado do purgatório. Dali tu não sairás enquanto não fores purificado. Dali tu não sairás enquanto não fores realmente purificado dessas situações. Então peçamos a Deus nesta Eucaristia, já rezando por aqueles que pisam no nosso calo, ou se eu estou pisando no calo de alguém, né? Pedir a graça ao Senhor de uma renovação, de uma mudança, de uma conversão, de me reconciliar, de ter a coragem e a humildade de ir ao encontro do outro e dizer, me perdoe, e eu também te perdoo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja